E hoje tem o terceiro episódio da nossa série especial com os pré-candidatos a prefeito de Rio do Sul. As entrevistas estão sendo exibidas por ordem alfabética e o tempo limite. E os temas abordados são os mesmos para todos os pré-candidatos. Grace Sauer. Olá, boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que nos assiste. Hoje nosso convidado é o ex-prefeito de Rio do Sul, ex-deputado estadual e médico, Dr. Jailson Lima da Silva, pré-candidato a prefeito pelo PSB. Dr. Jailson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde. Fique à vontade para se apresentar ao público que nos assiste. Quem é o médico Jailson Lima da Silva? Bom, boa tarde a você, Grace, aos telespectadores. O médico Jailson Lima da Silva é um cidadão comum, como qualquer um que nos assiste. Estou em Rio do Sul, cheguei aqui em 87, sou médico, empresário, aqui criei meus filhos e principalmente é a cidade que me adotou, que eu adotei para morar e para trabalhar. Por isso, fui candidato a prefeito 3 vezes, sendo eleito na terceira eleição, juntamente com o prefeito Chavinho, uma figura que é de um semblante, uma capacidade enorme de contribuição e já teve o seu papel político na cidade como ex-vereador e também como vice-prefeito, que a gente chamava de segundo prefeito. Então, o senhor governou a cidade entre 2001 e 2004, depois foi deputado estadual por 2 mandatos e agora, após 10 anos, retorna ao cenário político. Por que quer ser prefeito novamente? Eu não tinha mais a pretensão de ser candidato, eu tinha em mente que eu tinha dado a minha contribuição política à cidade de Rio do Sul e também ao estado de Santa Catarina como deputado. No entanto, este momento da vida pública, este momento em que a gente encontra a cidade sem autoestima, em decorrência das enchentes, isso me faz ser candidato. Logicamente que a minha experiência de ex-prefeito e ex-deputado me leva a ter uma outra noção de gestão que a gente possa fazer caso sejamos eleitos nesse pleito que se aproxima. Bom, vamos falar de algumas áreas, então, que envolvem aí a gestão, a administração pública, começando pela sua especialidade, digamos assim, que é a saúde. O que fazer para melhorar a saúde em Rio do Sul, doutor Jailson? Eu quero dizer para você que vão ampliar mais médicos. Não dá mais para a gente ter pessoas indo para os postos de saúde, como é o Santa Rita, como estive essa semana lá, pessoal falando, indo 4 horas, 5 da manhã, na Barra do Trombudo, no Bremer ou em qualquer bairro, para encaixar uma consulta. Eu quero dizer para você que eu fui o médico que mais fez em Rio do Sul, como prefeito, os programas de saúde da família. Eu fiz 8 equipes de médicos de família. Eu trouxe o SAMU para Rio do Sul. Eu trouxe a farmácia popular para Rio do Sul. O centro de atendimento da mulher fui eu que fiz. Agora a gente precisa ter uma solução efetiva de atendimento. E nesses bairros mais populosos, como a gente vê Fundo Canoas, como a gente vê o Boa Vista, nós vamos ampliar o horário de atendimento. Uma outra coisa que faremos também é um ultrassom itinerante. Não dá mais para guardar 6 meses, 8 meses, 1 ano para fazer um ultrassom. Além disso, a UPA, fui eu que liberei os recursos em Brasília para que aquela UPA fosse executada. Imagina hoje, por exemplo, Rio do Sul sem a UPA. Então a gente, na área de saúde, a gente sabe fazer, porque nós já mostramos isso quando fomos prefeitos. E na área de educação, doutor Jailson, o que fazer? Na área de educação, eu vou dar um dado claro quando a gente fala da relação que nós temos com o governo federal, né? Agora, no PAC Seleção, o governo Lula acabou de liberar para Rio do Sul, inclusive sem problema, um projeto de uma escola de 4 milhões de reais para o bairro Progresso. Há muita queixa sobre a aglomeração de crianças dentro das escolas, né? E aí eu quero dizer para você o seguinte, eu fui o 7º prefeito do Brasil amigo da criança pela Fundação Abrinq e pela Unicef. Na história de Santa Catarina não teve ninguém que colocasse mais criança de 0 a 6 anos dentro de escola pública, em centro de educação infantil, as creches, em 4 anos. Nós construímos ou reformamos em salas de aula 1 a cada 38 dias de governo nos 4 anos. Então isso a gente também sabe fazer, porque educação é uma área prioritária e nós precisamos fazer as crianças voltarem a lerem livros, que hoje basicamente muitos ficam no celular e acabaram de esquecer que a leitura é fundamental para a construção, a constituição do caráter, de princípios e da história de vida. Bom, da educação, vamos para a área da infraestrutura.
que fazer para melhorar a cara de Rio do Sul? Infraestrutura, primeiro a gente precisa resolver a questão da 470 e nós já temos discutido isso em Brasília com o ministro Renan e com membros do governo federal. Nós temos um pacto que no novo projeto que vai ser feito do edital de duplicação da 470, de quilômetros a Pouso Redondo, esse será um trecho prioritário. O falecido NOD tinha um grande sonho, que era de fazer a paralela do Fundo Canoas de entrada pelo outro lado do rio. Essa é uma rua que a gente vai fazer porque ela é prioritária. Em infraestrutura, nós temos a ligação do Ribeirão do Tigre, no Trombudo Central, até a Polícia Rodoviária em Aurora. Com isso, você diminui muito o fluxo de trânsito de quem quer ir para 282. Nós vamos continuar a duplicação da estrada Blumenau até a Bela Aliança. Nós precisamos fazer uma nova ponte que ligue a Bela Aliança, quase na divisa de Londres, para a gente ter um outro acesso de entrada e saída da cidade. Eu vou abrir a Ponte do Galo para o trânsito com veículos. Aquela ponte nunca justificou ter fechada para veículos. Obra de infraestrutura, a gente tem experiência e sabe fazer. Agora, gostaríamos de saber também, doutor Jailson, a sua opinião sobre a obra de limpeza do rio, que começou aqui em Rio do Sul, e que outras ações poderiam ser feitas para mitigar as cheias aqui na cidade e na região? Eu quero dizer para você que eu banquei no meu bolso estudos próprios sobre a questão das cheias, porque eu peguei enchente na minha empresa e sei do tamanho do meu prejuízo. Quantas obras que estão sendo executadas no rio, eu quero dizer que todo mundo gostaria que fosse resolver, mas eu estou convencido de que não vai resolver. Os 16 milhões que estão sendo gastos naqueles equipamentos, se você fosse comprar todos eles, você não gastaria 3 milhões no que está ali hoje. Seria muito mais barato o governo comprar esses equipamentos e ter dado para a MAVE fazer a gestão disso, por exemplo. Então, se em 8 quilômetros está se gastando 16 milhões de reais, eu escaneei com a empresa que eu contratei 160 quilômetros de rio. Nós temos um platô de rio da Polícia Rodoviária até Antagorda, em Rio do Oeste, que dá mais ou menos, no conjunto da obra até Salto Pilão, 92 quilômetros. Se você quiser limpar desse jeito, passa de 200 milhões o custo. O canal extravasor é a obra prioritária. Não este canal que a JAICA disse que tem que fazer. Porque eu quero dizer para você que eu estou convencido de que a usina de Salto Pilão tem um reflexo nessas cheias recorrentes. Eu pedi para os bombeiros de Rio do Sul um relatório. De 84 a 2011 nunca entrou água nos bombeiros. De 2011 para cá já entrou 9 vezes. Rio do Sul não aguenta mais 1, 2 enchentes por ano. Aí, com esse parecer, então, do doutor Jailson, nós encerramos a entrevista. Muito obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço você mais uma vez, um abraço aos telespectadores. Eu agradeço Rio do Sul por, nesse momento, estar me dando mais uma oportunidade de ser pré-candidato a prefeito. E vou dizer, com muito mais maturidade, muito mais experiência, o que vai me permitir fazer com que o Rio do Sul retome a sua altivez dentro do Alto Vale do Estado catarinense. Okay, muito obrigada. Esse é então Jailson Lima da Silva, pré-candidato do PSB à Prefeitura de Rio do Sul. Marcelo, é com você.